gustaría leer lo que la Escritura nos muestra de lo que aconteció en aquella noche. Nós vamos a participar hoje da ceia do Senhor. Dice a Escritura en Lucas. Primero ele está aqui dizendo em versículo 7, dice: llegó o dia da festa dos pães asmos, os pães sem levedura, em que importava comemorar a Páscoa. Era a festa mais importante de Israel, porque comemorava a saída do Egito, do mundo, e a morte do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ouçam o que aconteceu. Então lhes explicou Jesus: ao entrar na cidade encontrareis um homem com um cântaro de água. Um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E disse ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles vos mostrarão um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. Provavelmente estas pessoas, estes dois discípulos, nem se imaginavam que essa água que ia nesse cântaro ia ser usada para limpar os seus pés. Porque o Senhor quer que antes de ser aplicada o sangue, ou aplicado o sangue do Cordeiro, primeiro temos que ser lavados com água. Isso vamos entendê-lo daqui a pouco. Então eles participam da ceia, e tanto o batismo nas águas como a ceia do Senhor são dois rituais que o Senhor deixou na igreja. Nós não temos mais rituais como no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, dois rituais estabelecidos: o batismo nas águas, ou seja, toda pessoa antes de participar e de comer do Cordeiro, de ser aplicado o sangue, deve se batizar. Ou seja, sua identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. Então, é preciso que qualquer pessoa que vai participar da ceia esta manhã seja batizado em águas. Antes, não estou falando do batismo de criança, sino do batismo que foi gerado através do arrependimento. A pessoa se arrependeu, reconheceu o seu pecado, que é um pecador, e só uma pessoa ciente da sua realidade toma esse passo. Amém. Vamos agora a participar, e vou pedir aos irmãos que vão me ajudar a servir que passem. Toda pessoa que, ainda que não seja membro desta igreja, mas é batizado em águas, pode participar da ceia. Senta-se nessa liberdade. Amém. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos que estes elementos que representam a tua carne e o teu sangue venham a nossa vida, Senhor, a nos lembrar aquele sacrifício precioso e único feito há mais de 2000 anos para salvar a humanidade e perdoar os pecados de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Que esta manhã, Senhor, possamos comemorar, nos lembrar, mas também agradecer, porque o sacrifício que o Senhor fez tem um preço incalculável, muito grande.
mas por gracia nós somos salvos. Por eso te agradecemos, Señor, en nombre de Jesús, que este sea un momento precioso y un momento de comunión contigo. Nos te pedimos en nombre de Jesús, Pai. Amén. Amén. Pueden pasar, mis hermanos. Eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz foste morto em meu lugar, morto para me salvar. En ti quero me esconder. Só tu podes me valer, minhas obras eu vencer, nada vale ante a lei, se eu chorasse sem cessar, trabalhasse sem cansar, trago a ti, Senhor, espero só em teu amor, todo indigno em mundo sou, e sem ti perdido estou, no teu sangue, ó Salvador, lava um pecador, quando o amor te me chamar e ante ti me apresentar, rocha eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz foste morto em meu lugar, quero em ti só me abrigar, quando o amor te me chamar e ante ti me apresentar, rocha eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz foste morto em meu lugar, quero em ti só me abrigar. Muito obrigado, Senhor. Nós não merecíamos que morresses por nós, pecadores, mas pela tua infinita misericórdia e pelo teu grande amor com que nos tens amado, tomaste a decisão de morrer por nós. E isso é maravilhoso, Senhor. Apesar de não merecê-lo, nós o agradecemos, porque pelo teu sacrifício, Senhor, fomos resgatados de nossa vã maneira de viver. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite
em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazed isto em memória de mim. Comamos em memória do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazed isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, ven Senhor Jesus. Bebamos, irmãos. Demos graças ao Senhor. No coração, dê graças ao seu Senhor e Salvador pelo resgate da sua vida, pelo perdão dos seus pecados e porque desde que o Espírito entrou na sua vida, o seu nome foi escrito no livro da vida. Rocha eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz foste morto em meu lugar, morto para me salvar. Em ti quero me esconder. Podem se sentar os irmãos e as crianças podem sair à sua aula esta manhã. O tema que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês esta manhã é sobre a confissão dos pecados. E não foi demais o que a irmã Auristela fez nesta manhã. Eu não pedi a ela que fizesse isso. Foi o Espírito Santo. Porque todos, ainda que já somos, a maioria, espero, salvos aqui, seguimos pecando, seguimos falhando e necessitamos confessar os pecados. É necessário confessar os pecados. E o tema da mensagem é a confissão no dia do perdão eterno.
Digo o perdão eterno porque antigamente no Antigo Testamento as pessoas chegavam e eram perdoadas pelos seus pecados através do sacrifício de um animal. E uma vez ao ano, no dia de expiação, que era celebrado o dia 10 do mês sétimo, no calendário hebraico, eram perdoados os pecados de todo o povo, de todo o ano. ¿Sí? E esse era um dia maravilhoso para o povo, porque o Senhor fazia, por isso se chama o dia de expiação, porque havia a morte de 2 bodes, um para holocausto, para expiação, e outro que era solto vivo ao deserto. Eu não vou explicar isso esta manhã, mas é muito precioso. Então, esse dia todos eram perdoados, mas esse dia todo o povo devia se afligir. Era o que o Senhor pedia do povo, aflição de alma, ou seja, arrependimento dos seus pecados, para que a aplicação do perdão fosse efetivado nas suas vidas. O fruto do pecado do homem foi, primeiramente, medo. E esse foi outro aspecto que a irmã Auristela mencionou desde o princípio, o medo. O fruto do pecado foi medo. E também uma destituição. Romanos 3:23 diz: porquanto todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, se perdeu algo precioso que havia de comunhão com Deus devido ao pecado. E não é demais ter que mencionar novamente que desde Adão e Eva, desde o momento que eles comeram desse fruto proibido, ambos perceberam uma mudança interna e houve uma evidência externa. Vou explicar. Ou eles perceberam uma mudança interna porque seus olhos se abriram. Pecaram, desobedeceram, comeram do fruto proibido e eles perceberam que estavam nus. Essa foi a evidência externa. Eles estavam nus e não sabiam. Imaginem-se que pureza, que inocência. Hoje em dia não podemos dizer o mesmo, porque isso já todos caímos a uma perversidade e imundícia. A filosofia hippie e todo o que pensam em questão de nudez não tem nada a ver com isto de Gênesis. A pureza que havia ali se perdeu por completo. Por isso é que eles perceberam que estavam nus imediatamente, porque eles desobedeceram e a morte entrou em seus corações. Algum sentimento distinto que eles não tinham, e o Senhor tinha dito que eles iam morrer. Então, eles fizeram algo. Quero levar vocês a este ponto aqui. Quem sabe que foi o primeiro que fizeram depois de perceber que estavam nus? Dice que coseram folhas de figueira. Isso significa que, bom, primeiro, graças a Deus, que não havia internet naquela época, nem YouTube para saber como fazer aventais. As pessoas hoje, se querem saber como fazer algo, vão a YouTube para aprender. O Senhor deu já inteligência a cada um de nós para fazer as coisas, sabem? Adão e Eva não tiveram que consultar nada para saber como fazer um avental. Porque foi exatamente o que eles fizeram. Diz que coseram folhas. Não foi só uma folha. Foram várias folhas que eles coseram. Inteligência suficiente. E diz a Escritura que eles fizeram uma... como diz aqui? Vamos ver aqui. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, diz. Ou seja, eles com um fio colocaram aí e amarraram na sua cintura, e então havia um certo avental que supostamente ia cobrir a sua nudez.
Mas, enquanto eles estavam tentando cobrir a evidência externa que estavam experimentando, ouviram a voz de Deus que apareceu no jardim procurando-os para ter comunhão com eles. E então o primeiro que eles sentiram ao ouvir, escutem, a voz de Deus foi medo. Eles não tinham medo antes. Deus descia para ter comunhão com eles. Deus procurava comunhão com eles, e para Adão era um grande privilégio e uma grande alegria, principalmente quando ele esteve só, até que Eva lhe foi dada pelo Senhor, porque ele passou vários dias sozinho. Então a comunhão com o Senhor para Adão era o mais importante. Ele não ficava aí, sino aí está vindo o Senhor, e era uma alegria enorme. Mas esse dia para ele foi algo que ele mesmo não entendeu, porque ele sentiu medo da voz divina. E é óbvio, quando uma pessoa peca, sente medo da santidade divina. É inevitável. Por isso é necessário o perdão, a limpeza, para nos aproximarmos do Senhor limpos de pecado. Porque ninguém pode estar diante de Deus com impiedade. Por isso diz a Escritura, Jesus ensinou em Mateus 5:3, bem-aventurados os de limpo coração, porque eles verão a Deus. A limpeza no coração, que limpeza de quê? De essa sensação que eles tiveram de pecado, e poder se aproximar, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice que nos aproximemos com confiança ao trono da graça. Mas ninguém pode se aproximar com confiança a alguém se não sente essa confiança, é óbvio. Mas essa confiança vem por uma comunhão preciosa, e que não existe nada, nenhum atrito que nos está dificultando a comunhão. Então Adão e Eva, o primeiro que sentiram foi medo de se apresentar nus diante do Senhor. Ou seja, eles não queriam, por isso imediatamente se prepararam e estavam aí quando a voz do Senhor, o medo, e eles não queriam estar aí. Você pode ler, eu não vou a tomar tempo porque quero avançar a tocar pontos muito mais essenciais, mas isto é importantíssimo. Quero lhes mostrar a primeira projeção aqui, para que vocês vejam que foi realmente o que eles sentiram. A sensação espiritual de todo ser humano pecador, que ainda não se arrependeu de seus pecados, e não os confessou diante do Senhor, é sentir medo da presença santa e justa de Deus. É medo, não tem confiança. Que maravilhoso é chegar diante do Senhor em oração, nos ajoelhar e dizer: Pai nosso que estás no céu. Não é verdade? Santificado seja o teu nome. Oh, que maravilha. E estar com um sorriso: Senhor, muito obrigado. Por quê? Porque quando um coração está limpo do pecado, devido a que se arrependeu de seus pecados e foi limpo pelo sangue de Cristo, uma confiança plena brota no coração, e podemos estar diante da sua presença. Não literal, totalmente, a glória Shekinah, porque até o próprio Senhor teve que dizer a Moisés que advertisse a Arão que não entrasse o tempo todo no lugar santíssimo, porque podia morrer. Ele tinha que entrar com certas vestiduras, tomar banho primeiro, imaginem as coisas que ele tinha que fazer, e primeiro sacrificar um becerro para que seus pecados fossem perdoados. Ou seja, desde o Antigo Testamento o Senhor mostrou e revelou que para entrar a sua presença é preciso primeiro se lavar. Vamos entender o que significa isso. Se vestir adequadamente, e não propriamente com paletó, mas estar adequado, e falando espiritualmente, e obviamente se arrepender e ser coberto com o sangue do Cordeiro, e então poder entrar à presença do Senhor. O pecado tirou as vestes espirituais da inocência, da pureza e da justiça. Foi tirado deles quando eles desobedeceram e pecaram diante do Senhor. Esta ação de Adão e Eva
revela que não importa, escutem, essa cobertura que eles fizeram de folha de figueira, é uma revelação de que não importa qual tipo de aventais preparemos para si mesmos, nenhum homem pode preparar uma vestimenta adequada para se apresentar diante do Senhor. Qualquer homem, ou melhor dito, todo homem precisa a vestimenta que Deus lhe dará. Estou explicando? Ou seja, eu posso fazer uma vestimenta, mas não é o que o Senhor quer. Por quê? Porque minha vestimenta revela meu medo, revela minha desconfiança, o meu pecado, a minha desobediência, meu plano, minha vontade, o que eu queria fazer, tudo isso. Mas a vestimenta divina realmente me cobre de todas minhas debilidades e me apresenta diante dele aceito. Por isso é importante que nós entendamos que não importa aquilo que nós façamos para nós, sempre estaremos nus diante do Senhor, a menos que permitamos que Ele nos cubra. Amém? Por isso é que em Gênesis, quando o homem fez tudo o que fez e o Senhor teve que falar com eles antes de lançá-los do jardim do Éden, diz que em capítulo 3, verso 21 de Gênesis, diz aqui: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vocês percebem que o avental que eles tinham não era uma vestimenta adequada? Diz que Deus fez, preparou, Ele fez uma obra. De fato, foi o primeiro sacrifício de animais que houve. Ele fez vestimentas de peles de animais e cobriu Adão e Eva. Assim começou a história da humanidade, mostrando desde o princípio o Senhor o seu plano para a humanidade. Ele quer nos dar as suas vestes santas. Bendice a Escritura em Apocalipse capítulo 19, verso 8, diz que as vestes brancas de linho fino são as ações justas dos santos. São essas vestes que vamos ter. Eu lembro, e eu acho que já contei a vocês, eu conheci um irmão há muitos anos atrás, talvez há uns 40 anos atrás, é muito tempo. O irmão, sempre que conversávamos, ele estava com com calça de lona, assim se diz, calça jeans, com botas de vaqueiro. Ele gostava de se vestir assim ia à igreja. E sua camisa era a camisa a quadros, quadriculada, sim, vermelha, com umas linhas verdes. Ele gostava. E ele um dia me disse: meu irmão Luiz, assim eu vou estar vestido quando o Senhor venha e me leve, porque assim quero eu me apresentar diante do Senhor. Não. Quando o Senhor nos leve a sua presença, Ele vai nos dar vestimentas adequadas. Por isso diz a Escritura que na ceia, houve um homem que estava na ceia e que entrou na ceia e que lhe perguntaram: e você que está fazendo aqui? E a razão era porque ele não estava vestido adequadamente. Colocaram ele e lançaram fora. Irmãos, ninguém vai entrar ao céu com vestimentas próprias. Todos entraremos se temos a cobertura do Cordeiro de Deus sobre nossas vidas. Mas para isso, para que Ele possa nos dar essas vestimentas, há algo que deve acontecer. E é incrível. Eu quero les mostrar a segunda transparência. Espero que já tenham lido aí. Essas vestimentas do Cordeiro. É o que fez o pecado. Ele tirou essas vestimentas de inocência, porque não significa que Adão e Eva eram perfeitos, eles eram inocentes, puros. E essa pureza, essa inocência, que é o que se perde nas crianças, porque as crianças não sabem o que é pecado, sim ou não? Estão de acordo comigo? Até certa idade. Sim? Ou seja, eles nascem em inocência, são pecadores, como todos nós, mas eles nascem em inocência, não estão cientes do que é pecado. Apesar de suas rebeldias e choros muitas vezes que manifestam sua rebeldia, mas eles não estão cientes disso. Até que chegam a certa idade e eles já estão conscientes do que é fazer o mal
e fazer o bem. Eis aí, nesse momento, nessa idade, a necessidade de arrependimento também para elas. E das vestes do Cordeiro sobre as suas vidas. Amém. Na presença de Deus, algo que eu quero ressaltar aqui esta manhã, é que na presença do Senhor, nossos pais, Adão e Eva, não pediram perdão ao Senhor por a sua desobediência. Você já leu isso aí? Leia outra vez com atenção, não agora, por favor, em sua casa. Mas você vai notar aí que nem Adão, nem Eva pediram perdão ao Senhor, nem confessaram, até certo ponto, o seu pecado. Eles se o reconheceram, mas eles não aceitaram a sua responsabilidade. Por isso que não houve uma confissão de arrependimento, se não estavam cientes que tinham falhado e tinham desobedecido. Mas eles, uma evidência disso, claro, é que eles começaram a jogar a culpa a outras pessoas pelo que eles fizeram. Mas o pecado é pessoal. Eu não posso dizer, eu peco porque fulano me fez pecar. Eu sou responsável de minha vida. Nem posso dizer, é pela culpa de Satanás. Porque isso aconteceu aí. Quando o Senhor le perguntou a Adão, ¿y quién te enseñó que estabas nu? El Senhor já sabia, é óbvio. Mas quem te ensinou que estabas nu? E disse Adão, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu de comer. Você percebeu que Adão, apesar de reconhecer que tinha falhado, ele jogou a culpa na sua mulher e jogou a culpa em Deus? A mulher, ela me deu de comer. A mulher que o Senhor me deu, porque enquanto ela não estava aqui, eu estava tranquilo. É mesmo, Adão, mas estava chorando. Chorando de solidão. Sim, Senhor, mas estava tranquilo. Adão jogou a culpa em Deus. E escutem, é impressionante que Deus nem sequer disse, eu, com a culpa. Não. Deus aqui mostra desde o princípio que ele estava disposto a levar a culpa. Por isso é que o Cordeiro de Deus morreu na cruz. Porque, irmãos, é necessário sim que nós vejamos que o Senhor está disposto a nos salvar. E Eva jogou a culpa em quem? Na serpente. Ao final das contas, poderiam dizer, Senhor, e tu também tiveste a culpa de criar essa serpente. Porque foi o Senhor que a criou. E foi também a culpa tua, Senhor, de fazer essa serpente inteligente. Impressionante, hein? Então cada um de nós, podemos lançar a culpa de nossos pecados a outros. Eu estou irado porque você me irou. Eu te falei duro pelas palavras que você me disse. Sempre estamos encontrando uma desculpa e uma justificativa para desculpar nossas ações. Mas cada um de nós, meus amados irmãos, somos responsáveis. Por isso o Senhor disse, não, os filhos não terão a denteira. Assim se diz, não. A parte ácida do que os pais comeram das uvas ácidas. Como é a palavra aí? Sim, os filhos não terão os dentes embotados, ainda que os pais comeram as uvas azedas. Não, diz, o homem que pecare, esse morrerá. Ou seja, o que está dizendo ele aí em Ezequiel capítulo 18, é que cada um de nós somos responsáveis. Não podemos estar lançando a culpa aos pais. Eu sou assim porque meus pais me ensinaram a ser ruim. Não. Eu sou assim porque eu fui abandonado, sou um órfão. Não, tampouco. Ou seja, de que o ambiente possa contribuir para que eu tenha atitudes incorretas, é verdade. Mas o Senhor a todos nos dará oportunidade de mudar. A todos o Senhor nos dará oportunidade de nos aproximar à sua presença e ter a influência do Pai Santo do céu para ser diferentes e ser filhos de Deus. Então nós não temos nenhuma desculpa aceitável. A condição geral dos homens, vejamos a terceira. A maioria dos homens sabem que são pecadores, mas continuam como Adão e Eva, escondendo-se detrás das árvores.
que significa isso? Detrás da multidão de pessoas, eles pensam que assim passarão despercebidas e que Deus não notará que eles estão por aí, escondidos aí entre a multidão. Mas sabem, o Senhor nos conhece a cada de nós por nome. E Ele busca individualmente a cada de nós. Graças a Deus. E escutem, Deus não é duro. Ele é firme, sim, mas Deus não é duro. Ele é justo, sim, e muitas pessoas por isso não conhecem, não entendem a Deus, não o entendem, porque a justiça sempre vai permanecer. A firmeza sempre vai permanecer, mas Ele é misericordioso e diz que Ele se compadece de nossas debilidades, porque Ele sabe que somos pó. Então, Ele não vai exigir mais do que nós não podemos dar, mas se precisamos ter algo muito importante, reconhecer que somos pecadores. Temos que ter reconhecimento disso, não podemos nos esconder e dizer, não, eu não sou. Eu sou uma boa pessoa. Não confundamos as coisas éticas da bondade com a realidade de um pecado no ser humano. O pecado é geral em todos. Dizem amém? As pessoas também temem se enfrentar diante do juiz de toda a terra. A razão é porque não o conhecem. Não conhecem ao Senhor. Porque Ele é benigno e misericordioso. E logo, resumindo, começam a se justificar e jogam a culpa no próximo. Não joguem a culpa do que vocês estão vivendo hoje a seu marido, a sua esposa, a sua família, a sua geração, a sua ascendência. Não. Nem joguem a culpa na sociedade. Cada tem seu grau de culpa, sem dúvida. Mas nós não podemos, não é sábio estar jogando a culpa em outros. Porque quando nós estamos jogando, quando estamos tratando de nos justificar, sempre vamos a condenar a alguém mais. E isso diante do Senhor não é agradável. O marido jogou como Adão a culpa na mulher. A mulher, às vezes, também joga a culpa no marido. E assim vai, os filhos aos pais, os pais aos filhos. Vivemos este inferno aqui em casa pela tua culpa. Não podemos falar assim. Ainda que todos falhemos, todos também devemos e necessitamos contribuir para um ambiente puro e agradável em casa. Cada de nós, como membro de cada família, necessitamos ter um ingrediente principal que é a unidade, a compaixão e a compreensão para podermos viver em família. Amém? Qual foi a reação divina? O Senhor ficou calado. Ele não entrou em argumentos com Adão, apesar de que ele tinha todas as respostas. E ele tem todas as respostas para ti. Mas ele ficou calado. De fato, até deu a entender que como que não sabia. Ele sabia, é óbvio, ele sabe todas as coisas. Mas, apesar disso, o Senhor está mostrando aqui que apesar de nosso pecado, Ele não se afasta de nós. Somos nós os que nos afastamos dEle. Ele chegou lá, Ele sabia tudo. Adão, onde estás? Foi o primeiro esconde-esconde que houve da humanidade. Adão se escondeu de Deus entre as árvores, pelo seu medo. Mas aí está o Senhor. Onde estás? Você sabe que o Senhor não sabia onde estava Adão? Detrás de que árvore estava ele? Mas o Senhor, com seu humor também divino, chegou lá. Onde estás? E essa mesma pergunta que o Senhor nos faz a cada de nós. Quando estamos escondidos, quando não nos aproximamos, quando sabemos que temos pecado contra Deus, quando sabemos e estamos cientes de que temos ofendido ao Senhor e não nos atrevemos nem a orar, e o Senhor diz, onde estás? O Senhor está chamando a que cheguemos diante dEle tal qual somos, ainda que venhamos com aventais de folha de figueira, com vestimentas incorretas, não importa, Ele vai nos dar as vestimentas corretas. Isso é uma revelação preciosa do coração do Senhor. E, obviamente, Ele estava esperando e espera até o dia de hoje que todo homem responda
e haja conforme a sua responsabilidade. Talvez o melhor houvesse sido que Adão disse: Senhor, me perdoe. Quando Eva me estava dando o fruto proibido, eu pensei: ai não, eu não vou comer não, porque o Senhor disse que não comamos. Mas Eva já comeu, e se eu não como, eu deixo sozinha ela na morte. Então eu vou acompanhar ela, porque amo mais a minha mulher do que a Deus. Comeu e morreu com ela. É outro assunto diferente. Mas algo assim, ele poderia ter dito ao Senhor: Senhor, tu sabes, Senhor, que eu falhei, mas por favor, perdoa-nos. Não houve essa disposição, essa ação que o Senhor espera de responsabilidade de todos nós. Creio que a maioria não fazem isso porque temem que o Senhor os vá rejeitar. Mas não percebem que Deus não vai rejeitá-los. Última e quarta: Deus não vai rejeitá-los. Ele é misericordioso. Não temam ao Senhor. Aproxímense dele confiadamente. Se alguém aqui sente sua consciência pesada por algo que fez ou falou, tenha a certeza que há oportunidade na presença de Deus. Uma evidência disso é que ainda estamos vivos. E estamos aqui ouvindo uma palavra que não é do homem, é a palavra do Senhor, mostrando-nos misericórdia e nos dando a oportunidade de ser limpos. Isso é misericórdia. Nós temos que ser sensíveis para entender. Não vejam as coisas só de um sentido natural. Estamos aqui e um homem aí pregando, falando. Não, vejam ao Senhor mostrando o seu amor por cada um de vocês. Ele quer perdoar os vossos pecados, os meus pecados. E Ele está aqui para fazer isso esta manhã. Amém, obrigado. Todos os filhos de Adão são pecadores. Porque todos pecaram, dice Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6:23 também diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Dom gratuito por Cristo Jesus nosso Senhor, dice. É um dom. Por que um dom gratuito? Porque ninguém de nós pode pagar se nós tivéssemos que comprá-lo. Não poderíamos ninguém pagar a nossa salvação. Por isso é gratuito. Por isso o Senhor teve que morrer por nós e pagar um preço eterno, um preço altíssimo, e logo Ele nos oferece sua vida e diz: agora é tua também. Mas é preciso que nós façamos algo como seres humanos. Não é uma questão de dizer: se já Cristo morreu pela humanidade, então quer dizer que todos somos salvos já. Não. É preciso o reconhecimento do seu pecado, a confissão do seu pecado como evidência de arrependimento, e a aplicação do sangue para o perdão dos pecados. Esse processo é necessário que passe todo ser humano. Amém. Vamos agora ao livro de Levítico. No capítulo 5, a questão da confissão é algo muito importante nas Escrituras. No Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E diz aqui em Levítico 5:4: ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem. Que é jurar temerariamente? Ou falar temerariamente? É sem pensar. Está nervoso, está irado, fala uma coisa incorreta e pecou. Se alguém falar temerariamente para fazer mal ou bem, diz: seja o que for o que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e escutem, e lhe for oculto. Por que diz e lhe for oculto?
Porque às vezes nós não percebemos quando falhamos. Dizemos algo e não percebemos que já pecamos, que já ofendimos e que o Senhor não está de acordo com nossa ação. Mas depois o Senhor nos mostra, e então a pessoa, por isso diz aqui, e souber depois, e ele se inteirar depois que ele falhou com o que ele fez, diz, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, que o que ele fará? Confessará aquilo em que pecou. É muito importante a confissão. Eu les vou dar outros versículos aqui, de nossos pecados. Diante de quem? Do Senhor. O Senhor precisa ouvir de nós os nossos pecados. Se ofendemos ao Senhor, irmãos, todos os dias nós ofendemos ao Senhor. Por isso é que todos os dias necessitamos aproximar-nos do Senhor e confessar aquilo que fizemos. Não é de fazer algo e ficar indiferentes. Não, não podemos ser temerários, né? Não podemos ignorar a santidade de Deus. Temos que reconhecer nossa falha e confessar nossa falha diante do Senhor. Olha a ordem que o Senhor dá aqui. Confessará aquilo em que pecou e como sua oferta pela culpa. O que está dizendo aí? Que além de confessar os seus pecados, é preciso um sacrifício. Ou seja, não significa que vocês tenham que fazer esse sacrifício. Antigamente, no Antigo Testamento, era feito através de animais. Por quê? Porque todos os animais sacrificados eram figura do sacrifício de Cristo. Ele já morreu por ti e por mim. O seu sangue já foi derramado. E para que esse sangue seja aplicado à tua vida, o que nós precisamos primeiro é confessar nossos pecados. Mas ninguém pode confessar, ninguém estará disposto a fazê-lo, se não se arrepende. Me entendeu? Ninguém vai confessar, sim, eu falhei, se não se arrepende. O arrependimento é algo muito importante. Diz verso 6, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo, ou está falando cabras ou ovelhas, uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. A única forma de um pecado ser perdoado, isso é expiar o pecado, era através do sacrifício de um animal. Agora, esses pecados, as consciências dele, diz a Escritura, não eram limpas totalmente. Nossa consciência sim ficou limpa através do sangue de Cristo Jesus. Por isso o perdão do Senhor é um perdão eterno. É um perdão eterno. O seu sacrifício foi perfeito e único. Ele não precisou morrer várias vezes. Só morreu uma vez. Porque diante do Pai, diante de Deus, foi suficiente o dia que ele morreu na cruz para salvar a humanidade. Então, agora, entremos a algo muito importante aqui. Essa palavra, ou esse termo confissão nas Escrituras, tem dois sentidos. Dois sentidos. O primeiro se refere ao fato de dizer, de falar diante de Deus os pecados que temos cometido, buscando obviamente o seu perdão. Esse é o primeiro sentido que nas Escrituras é revelada a palavra confissão, o termo confissão. Quando vamos ao Antigo Testamento, vemos que os sacrifícios que aí eram apresentados supunham que quando alguém pecava, devia confessar os seus pecados, como nós consideramos aí em Levíticos capítulo 5. Agora, quero que vayam comigo a Provérbios capítulo 28. Por favor, vejam aí algo muito importante que todos devemos de considerar. Vejam em suas Bíblias, 28, 13, e vamos ler também o versículo 14. ¿Estão aí? Dice, o que encobre as suas transgressões, ou seus pecados, nunca prosperará. O que quer dizer aquele que encobre as suas transgressões? Não confessa.
Se está encobrindo. Ahora, otra vez, es como Adán y Eva. Todos os que encobrem suas transgressões se estão escondendo. Mas ninguém se pode esconder de Deus. Então, ninguém vai prosperar em sua vida pecaminosa. Ninguém. El que encobre suas transgressões ou pecados, nunca, dice, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quer dizer então que o verdadeiro arrependimento também traz uma mudança. Eu estou num caminho, isso significa arrependimento. Estou num caminho e eu reconheço minha falta, confesso diante de Deus e mudo minha trajetória. O arrependimento me vai permitir deixar de fazer algo, mas o verdadeiro arrependimento, porque não existe um arrependimento a meias. Há pessoas que sim, pensam que se arrependeram, mas não há um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento vai trazer uma mudança. Pelo menos cada um de nós vai mostrar evidências, até digamos mínimas, de que ele não quer mais fazer o que está fazendo. E vai dizer ao Senhor: Senhor, me perdoe. Quantos de vocês têm dito isto? Nunca mais torno a fazer isso. Alguém já falou assim? E quantas vezes tornaram a fazê-lo outra vez? É porque não é a forma correta de falar. Não é a forma correta de orar. Sabem por quê? Porque a carne ainda está em nós. E vamos a continuar falhando. E se você diz, nunca vou fazê-lo outra vez, tenha certeza que vai fazê-lo de novo. Porque você não está reconhecendo a sua debilidade. Você não está reconhecendo algo que o Senhor quer que você entenda. Necessita viver em repouso. Ou seja, confiar na obra de Cristo, não na sua. No que você pode fazer, senão o que Deus já fez por você. E eu lhes vou mostrar isso aqui agora. Não é uma questão que estou inventando uma doutrina. Não, está aqui nas Escrituras, claramente. Eu gostaria de ter muito tempo para continuar com isto. Mas agora, no dia de expiação, quando se celebrava o dia de expiação? O dia 10 do 7º mês do ano religioso hebraico. ¿Sí? Era um dia de expiação, era um dia de jejum. E era um dia que o Senhor exigia ao povo o quê? Quem lembra? A ver, temos que prestar mais atenção. Aflição. Todo o povo vai se afligir, dice. Mas você pensa, afligir de quê? Eu me aflijo quando eu perdo dinheiro. Assim são as pessoas, né? Eu me aflijo quando estou doente. Eu me aflijo quando as coisas estão fora de meu controle. Não, o Senhor está falando de uma aflição voluntária. Essa aflição voluntária chama-se arrependimento dos pecados. Porque esse dia era o perdão dos pecados e essa aplicação do perdão não poderia funcionar em ninguém se não se arrependesse. Ou seja, a aflição no seu coração. Vajam comigo aí, por favor, a Levítico capítulo 16. Vamos juntos aí. Você pensará, mas é que estamos vendo o Antigo Testamento. Quantos de vocês creem que o Antigo Testamento é inspirado de parte de Deus? Sabem que Jesus pregou, todo o que ele pregou foi do Antigo Testamento. Todo o que Paulo escreveu dessas cartas era do Antigo Testamento. Não podemos nos rejeitar. Aqui estão as sombras, sim, as figuras, sim, das verdades preciosas que nós temos que entender. Então aqui em capítulo 16 está o dia de expiação, o dia que era o perdão nacional, uma vez ao ano. Todos os pecados do povo de todo o ano eram perdoados, mas haviam sacrifícios. Eu quero que leiam comigo o versículo 15. Depois se imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, ou seja, no lugar santíssimo, representa a presença do Senhor, e fará com que seu sangue, como fez com o sangue do novilho, que era do sacerdote, espargirá no propiciatório e também diante dele. Esses são muitos detalhes. Não quero cansar vocês com tanta informação.
Mas veja só o que acontecia aqui. Leam comigo só o versículo 29. Aqui, verso 29 e 30. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis. Duas coisas o Senhor pedia no dia de expiação. Pode repeti-las para mim? Afligir a alma e repousar. Ou seja, era dia sábado, dia de repouso. Mas por que não fazer nada fisicamente? Sim, também, mas isso é só um símbolo de o espiritual. E vamos entender. O que significa se afligir? Já lo mostrei. Que? Arrependimento. Repouso é confiar que esse sangue derramado e que chegou até o propiciatório é suficientemente capaz de perdoar meus pecados e eu vou descansar. Eu não vou viver aflito. Ai, Senhor, será que eu estou... Quantos de vocês às vezes vivem em condenação? Ai, Senhor, que não consigo. É uma luta. Não temos por que viver em condenação. Temos que aprender a viver em repouso. Descanso. Isso é confiando no que o Senhor fez. Arrependimento, perdão e logo confiança do que o Senhor fez na minha vida. Agora, aqui no mesmo capítulo, no mesmo livro de Levítico, capítulo 23, vamos aí, já vamos a ir a outra parte importante. Capítulo 23, versículo 26. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste 7º mês será o dia da expiação. Que é dia de expiação? Perdão, dia de perdão. Tereis santa convocação, e que dice? E afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, estão as duas coisas, porque é o dia da expiação, do perdão, para fazer expiação, limpeza, por vós perante o Senhor vosso Deus. Verso 29. Porque toda alma que neste dia se não afligir, será eliminada do seu povo, diz. Vocês veem que importante é o arrependimento? A pessoa que não se arrependa dos seus pecados é eliminada do povo, diz. Por isso que o Senhor está pedindo que se arrependam. Diz que Ele ora e ordena que levantem suas mãos e que em mãos limpas, sem ira, sem contenda, mas devem de confessar suas faltas com arrependimento. O arrependimento é uma parte importantíssima do ser humano. Eu vou pular algumas coisas para poder avançar. Mas quando vocês pensam no Antigo Testamento, dizem, mas o Novo Testamento tem mais validez. Então vou lhes dar uma passagem do Novo Testamento. 1 de João, capítulo 1, verso 9. O que diz aí? Filhinhos. Diz, filhinhos. A ver, estamos aí? O verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, dice. Ou seja, todos somos pecadores e todos ofendemos. E a verdade não está em nós. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ¿a quem? Aí diz a quem? Ao Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar, e algo precioso, nos purifica. ¿Saben qué está diciendo ahí? Es a expiação. A expiação purificava. Ele expia, perdoa, limpa todos os pecados quando há uma confissão deles. Por isso é que nós necessitamos confessar ao Senhor com todo o nosso coração o que há aqui adentro. Não fiquem com nada que les atrapalhe. Conheço a história de pastor de uma certa cidade nos Estados Unidos, que ele foi instrumento nas mãos de Deus de levar a um fazendeiro aos pés de Cristo. Um fazendeiro rico, com muitas terras. Mas depois da conversão deste fazendeiro,
ele confessou ao pastor que ele tinha cometido algumas ações feias e incorretas em sua vida passada, e que ele desejava confessar o seu pecado e pedir perdão aos ofendidos, que eram muitos vizinhos, outros vizinhos fazendeiros de seu lugar, e pediu ao pastor que por favor lhe acompanhasse nessa ousada aventura. Você pode imaginar que é isso, né? ¿Será que es bíblico eso? Es bíblico, sí. Lucas 19 dice que Zaqueo también públicamente diante do Senhor aí em sua própria casa dice: Senhor, eu quero pedir perdão, e se em algo eu defraudei alguém, eu vou devolvê-lo 4 vezes mais, dice. Ele estava cumprindo a lei. E o Senhor disse: hoje tem vindo a salvação nesta casa. ¿Por quê? Porque o homem se arrependió verdadeiramente, reconheceu sua vida passada e ele queria emendar sua vida. Aquele que confessa seus pecados e se afasta, alcança misericórdia. Então este homem disse que começou a ir a buscar aqueles vizinhos que ele tinha ofendido, e foi a pedir perdão a eles e a se desculpar, e algo acontecia. Quando o fazendeiro terminava de pedir desculpas aos ofendidos, dice que os outros fazendeiros se aproveitavam para começar a criticá-lo. Então, nesse momentinho também o pastor aproveitava para pregar uma mensagem imediatamente. Cada vez que se levantava, o pastor começava com uma mensagem das escrituras, e dice que começava o ambiente a mudar. E em cada visita que aconteceu, algo precioso sucedió. Este fazendeiro queria ficar em paz com Deus, pedindo perdão ao Senhor, mas às vezes também nós precisamos pedir perdão a nossos semelhantes. Porque há coisas que nós fazemos que ofendem duramente a outros. E nossa relação não vai se resolver se nós não pedimos perdão. Deus nos ajude a cada um de nós. Amém? O segundo aspecto da confissão é confessar que somos filhos de Deus. Ou seja, declarar que somos crentes, declarar que somos seguidores de Cristo. Essa também é uma confissão, e tem aqui muitas evidências. Eu não vou tomar aqui tempo para isso, mas a Escritura deixa claro, o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 10, verso 30, aquele que me confessar diante dos homens, eu também lhe confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, a confissão pública, esse é outro aspecto de que eu sou crente, que eu sou filho de Deus, que eu sou servo de Deus, também é importante em nossa vida. E esses são os dois aspectos importantíssimos. Agora, para terminar, estou correndo para não cansá-los, mas estou resumindo uma mensagem, é um estudo, estou resumindo isto muito importante que vocês entendam, para vejamos aqui o precioso do Senhor. Então, para resumir, ¿qué es lo que el povo únicamente necesitaba para ser expiado de seus pecados? 2 coisas: arrependimento e repouso. Ou seja, confiar na obra de expiação, que seus pecados são perdoados totalmente. Porque Satanás vai vir sobre ti e vai te dizer: você continua pecando. Viu o que falou? Você já viu o que está pensando? Você é santo? Você é filho de Deus? Que nada! Você sigue sendo meu. Satanás faz isso. A sua condenação, o seu ataque. Mas eu tenho que aprender a confiar no repouso de Deus e a viver corretamente, obviamente. Se eu não aprendo a viver com justiça e com retidão, Satanás sempre se vai aproveitar de minhas debilidades. Mas eu necessito confiar na obra de Cristo Jesus. Agora, em o Salmo 32, verso 1, há uma bem-aventurança para aqueles que confessam seus pecados. Allí diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Está sendo honesto com o Senhor. Enquanto eu me calei, disse o salmista, porque o salmista Davi, um homem conforme ao coração de Deus,
Dice, enquanto eu me calei, aquele que encobre seus pecados, que diz a Escritura, nunca prosperará. Mas aqui ele diz, enquanto eu me calei, versículo 3, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Aquele que guarda seus pecados e continua aí com o mesmo pecado e continua abraçando esse pecado, está envelhecendo, física e espiritualmente. Sim, minha irmã. Pois. De Deus, né? No Éden, lá em Gênesis, e agora na continuidade da pregação, me veio uma questão que eu gostaria que o senhor confirmasse ou não. Pelo que eu estou percebendo mais nitidamente, toda iniciativa para que a gente se arrependa provém de Deus. Pensando eu da seguinte forma, Deus se apresenta a Adão e Eva, e a presença do próprio Deus revela neles a nudez. Cristo disse que... Não é assim não. Ele descobria a sua nudez antes que o Senhor chegasse. Antes? Sim. E outra, beleza. Então, a segunda questão, de que o Espírito Santo de Deus é que nos convence do pecado. Exatamente, sim. Me deixas que fale disso, e eu vou falar disso agora. Ok. Para avançar, para senão não termino. Mas é exatamente o que nós vamos a tocar neste preciso instante. Agora, a questão aqui é, enquanto eu calei, verso 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Que precioso. Apesar de nós não confessarmos o pecado, o que faz o Senhor? ¿Ves que ahí va la secuencia? O Espíritu Santo está atrás de nós, tocándonos. Não fica tranquilo, está aí? E aí? Quando vai vir aqui confessar o seu pecado? E aí? Batendo na porta? Eu quero ter comunhão com você, porque não abre a porta? Venha. E diz aqui, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor, isso é, o meu vigor, se tornou em sequidão de estio. Ou seja, ele envelheceu, ele perdeu forças, não só físicas, espiritualmente. Uma pessoa que não confessa seus pecados é evidente. Me perdoem. Não só física, espiritualmente, seu rosto, tudo ele está... Uma pessoa que vive em pecado, em imundícia, em adultério, em fornicação, isso é evidente. Até quando ele é sem vergonha, também é evidente. E diz, confessei-te, depois que ele entendeu, diz, e aceitou a convicção do Espírito, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não mais encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdonaste a maldade do meu pecado. Que precioso. Irmãos, o Senhor não está para nos condenar. O que condena é o diabo. O Senhor é o que justifica. Ele só está esperando que nos aproximemos e Ele vai nos perdoar e nos cobrirá com o sangue do Cordeiro de Deus. Verso 6 diz, pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Quando o Senhor pode ser achado? Quando eu confesso meu pecado e eu peço perdão, e ele chega ali com seus braços abertos, como recolheu ao filho pródigo que chegou a ele arrependido, reconhecendo que tinha abandonado a presença de Deus. Então o pai estava aí, não estava para condená-lo, o deixou ir, sim, porque ele precisava ter um encontro consigo mesmo, entender consigo mesmo sua necessidade. Mas quando ele a compreendeu, ele foi recebido novamente em casa, e lhe foram dadas novas vestes e calçado novo, e uma aliança, um anel no seu dedo. Que maravilha! É o que o Senhor tem para ti. Amém? Então, arrependimento é necessário para ter o perdão e o repouso. Agora, talvez isto vocês nunca lo tinham ouvido, mas aqui vai. Isto é a conclusão e é a guinda do bolo. ¿Se explica? A cereja. Guinda é em espanhol, me desculpem. A cereja do bolo. Aqui vai. E geralmente eu sempre começo comendo-me a cereja. Depois como um pouquinho do bolo. Mas a cereja é algo importante. Aqui vai essa parte que precisamos nós ouvir. Em Levítico 16 diz que tanto, eu vou resumir isto, o sacerdote devia tomar banho, lavar-se
E o sangue era colocada também com água. Era preciso. Só para les lembrar, quantos de vocês têm em memória a colocação dos móveis no tabernáculo de Moisés? Alguém levante a mão? A ver, minha irmã Rosângela. Entrava pela porta no átrio, que era o primeiro móvel que estava aí? Primeiro era o altar de incenso. Sim. O primeiro altar de sacrifício, o altar de sacrifício, o altar de incenso estava lá. O altar de sacrifício. Depois, a pia para lavar. Mas era o primeiro móvel que os sacerdotes tinham que utilizar. Eles entravam e era ordem do Senhor que eles não podiam apresentar sacrifícios no altar se primeiro não se lavavam na pia. Interessante, né? Então, que era o que primeiro havia no átrio antes de entrar ao lugar santo? Sacrifício com altar com sangue derramado e água. Água. Talvez até ahorita vocês dizem, e que importa isso? Importa muito, porque se não entendemos as figuras, não teremos paz para poder ver o que aconteceu. Abram suas Bíblias em João 19. Olha isto, que preciosa a palavra de Deus. Não vão embora ainda. Fiquem até o final, só faltam uns minutinhos. 7, 8 minutos. João 19, versículo 32. Esto é na crucificação de Jesus. Foram, pois, os soldados, e na verdade, ou seja, para comprovar se todos estavam mortos, antes de tirá-los da cruz, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. ¿Por que quebraram as pernas dos dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus? Porque ainda estavam vivos. Então, quebraram as pernas para terminá-los de matar. E iam a fazer isso mesmo com Jesus, mas ele já tinha morrido. Diz aqui. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, para que se cumprisse a escritura que nenhum osso seria quebrado. Sigamos, versículo 34. Contudo, um dos soldados fez algo extraordinário. ¿Por que fez isso? Bom, os irmãos estão dizendo para confirmar se estava morto, mas eles descobriram que já estava morto. Dice que já, por isso não lhe quebravam as pernas. Mas para testemunho de todos os que estavam aí, o soldado pegou a lança, dice. Contudo, um dos soldados le furou o lado com uma lança. O sea, sí, foi como uma evidência para ver se realmente ele estava morto, mas ele já estava morto. E furou, e escutem agora. E logo saiu sangue e água. Médicamente dirían, mas eso es natural. E ao soro que havia aí, que é o único que ficava, saiu o soro e a parte do sangue que ainda estava aí no coração. Era bom, claro. Medicamente também tem sua resposta, mas espiritualmente mais ainda. E agora vejam só o que aqui diz o escritor. E aquele que o viu testificou. ¿Están seguindo comigo? Que estamos entrando agora aqui a um lugar sutil, que temos que andar devagar para poder não perder o fio. ¿Por que João está dizendo isto? Porque o único discípulo que estava aí era João. Lembre que ele estava aí com Maria. ¿Sí? Então ele era o único que estava bem perto, olhando o que estava acontecendo, e ele viu a lança entrando, e quando ele viu, saiu água e sangue, disse. Ele estava assustado de ver isso, mas ele não entrou a argumentações, ele sabia o que estava acontecendo, porque ele conhecia o Antigo Testamento.
E dice, e aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Dice, e sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós creáis. E para que vocês necessitam saber que saiu água e sangue aí para crer? ¿Está entendendo o que estou dizendo? ¿Para quê? Mas João disse, não é necessário que saibam isso. E saibam que eu, João, vi o que aconteceu. Muitos de nós lemos isso aí e deixamos passar. Mas em Hebreus capítulo 9, verso 19, diz, falando dos sacrifícios e da expiação, 9:19, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos becerros e dos bodes com água, lá purpúrea e hisopo, e espargiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Sangue e água. Bom, agora coloquem suas mãos na cadeira, que vamos a ver algo precioso ainda, mais precioso. Vamos a 1 de João. João capítulo 5. Me avisan cuando estén allí. Ok. 5, versículo número 6. 5, 1 de João 5, 6. ¿Están conmigo? Antes de leer o verso 6, leamos o verso 5. Escute, vocês têm que sair de aqui conscientes do que o Senhor fez por você, por mim. Dice, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem vence o mundo? Os crentes em Jesus. Se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, já vencemos o mundo. Agora, veja só aqui. Este, Jesus, verso 6, este é aquele que veio por meio de água e sangue. ¿Vocês já tinham lido esse versículo? Por favor, vayan devagar. Prestem atenção ao que João vai dizer aqui. Porque lembram que ele escreveu o Evangelho de João e disse, eu vi o que aconteceu, água e sangue saiu, e eu dou testemunho. Ou já esqueceram João 19? Ok. Agora o mesmo apóstolo João disse, este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. Que preciosa escritura. Eu amo a Bíblia. Agora vamos ver. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, o Espírito. Vamos a ver agora como ele convence de pecado. Pois, verso 7, pois há três que dão testemunho. E o que nós vamos ler agora, a maioria concordam que não está nos originais. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Nós cremos nisso, no Espírito Santo, né? Nós cremos nessas três pessoas, que é um só Deus. Mas no original, diz, e esses três são um. Segundo dizem alguns, esse texto está aí para mostrar a veracidade da Trindade. Mas no original não aparece, mas não importa isso neste momento agora. Mas escutem o que diz aqui. Eu vou ler como está assim no original. Diz, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho. Verso 8. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a ver, a água e o sangue.
E os três são unânimes num só propósito, diz. Bom, agora entendamos o que isso significa. Três são os que dão testemunho. ¿Me pode repetir? O Espírito, a água e o sangue. Eu quero lhes mostrar algo aqui agora. Vejam aqui todos, por favor. Aqui está o sangue, certo? É o mais importante aqui nesse sentido para o homem. A água e o Espírito Santo, que é Deus mesmo, certo? Os três dão testemunho, diz. Mas o que dá testemunho aqui é o Espírito. O sangue do Cordeiro não pode ser aplicado a nenhum ser humano se primeiro esse homem não se lava com água. Que é água? O arrependimento. Por isso João Batista começou a batizar em água. E disse, é o batismo de arrependimento. Não só de água para a parte externa, não. O que realmente purifica uma pessoa, o que realmente o prepara para receber a aplicação do sangue, é o arrependimento. Então, só quando uma pessoa tem água, ou seja, arrependimento, o sangue do Cordeiro é aplicado na sua vida. E o Espírito Santo dá testemunho de que essa vida se arrependeu e entra nele como testemunho de que é um filho de Deus. Os três dão testemunho. O Espírito diz, esse se arrependeu, o Pai, o Filho, né? O mesmo Espírito, o mesmo Deus. Ele se arrependeu, então entra na sua vida. Um exemplo disso é Cornélio e sua família e seus amigos. Estão ouvindo a mensagem de Pedro. Cornélio e seus amigos estão ouvindo a mensagem de Pedro. Pedro está pregando a palavra do Senhor e de repente diz que Pedro teve que parar porque o Espírito Santo desceu sobre eles e os encheu. Agora, o que aconteceu ali? O Espírito Santo deu evidência, el testimonio de que Cornélio e toda a sua família e amigos estavam arrependidos de seus pecados e o sangue foi aplicado sobre eles e o Espírito então encheu suas vidas. O Espírito é dado àqueles que lhe obedecem. O Espírito é dado àqueles que se arrependem e confessam os seus pecados. Queridos irmãos, e para terminar, querem ouvir ainda outra coisinha? Vejam comigo aqui em Mateus. Isso vai responder a tua pergunta. Vamos aqui a Mateus capítulo 27. Vejam o que aconteceu aqui. Bendito seja o Senhor. Estão? Já vou terminar. Obrigado pela paciência, mas este dia é um dia especial. É um dia especial. 27, versículo 15. Verso 15 diz, ora, por ocasião da festa, a festa da Páscoa, onde iam a matar a Jesus, se sacrificava o cordeiro, costumava o governador, Pilatos, soltar ao povo dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles preso muito conhecido chamado Barrabás. Que significa Barrabás? Filho do pai. Bar-Abás. Abas é pai, Abba, pai, Bar, filho, em hebraico. Barrabás é filho do pai. Isso quer dizer, é muito significativo o nome dele. Apesar de que era um assassino, um homicida, ladrão, sedicioso, terrível, mas havia um plano de Deus para a sua vida. Para todos nós, há um plano. Um plano. Diz aqui, verso 17, estando pois o povo reunidos, prestem atenção, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Meu Deus, minha pele diz, a quem quereis que eu solte? E diz, verso 18, porque sabia, Pilatos, que por inveja o tinham entregado. Ou seja, os sacerdotes
e o sinédrio o tinham entregado por inveja, porque todos estavam seguindo ele. Verso 19, e estando ele no tribunal, porque houve juízo aí, humano e também divino, sua mulher mandou dizer ele, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Imagine a mulher, a esposa. Quantos maridos aqui estão presentes aqui? A ver, quantos maridos? Maridos? Para quantos de vocês, maridos, as sugestões e as opiniões de suas esposas são importantes? A ver, digam, sejam honestos. A decisão final é do homem. A responsabilidade final no lar é do homem. Mas aprender a ouvir o que as esposas dizem, principalmente se são mulheres piedosas, santas, é muito importante. Pilatos não estava nem aí, mas sua mulher diz, não faças isso! Esse homem é um homem justo, como você vai entregá-lo e vai ser responsável na história do que você fez, uma injustiça como essas? Mas Pilatos sim queria ouvir a sua mulher, sabem? Mas ele estava pressionado pelo povo e pelos sacerdotes, era uma conveniência religiosa e política. Então diz aqui, verso 20, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Ou seja, os principais sacerdotes já tinham convencido a multidão para pedir que matassem Jesus e soltassem Barrabás. Sabem vocês que no dia de expiação se escolhiam 2 bodes? Um bode que morria em expiação e o outro bode ficava vivo e era lançado ao deserto. Interessante, não? Isso é outra, levaria muito tempo. Mas aqui vamos. Então, verso 21, de novo perguntou-lhes o governador, qual dos 2 quereis que eu vos solte? Ele insistindo. Responderam-lhe eles, Barrabás! Meu Deus do céu, o povo estava pedindo um assassino. Não queriam um justo. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Ou seja, que morra. Sabem que no dia de expiação, quem matava o cordeiro? O bode? O sumo sacerdote e o pecado do povo. E o sumo sacerdote colocava suas mãos na cabeça do animal e confessava os pecados dele e os pecados de todo o povo. Então, esse bode substituía a esse povo com todos os seus pecados, essa é a expiação. Então, mas que mais felicei, verso 23, perguntou-lhes Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, deve ter sido muito difícil para ele, mandando vir água. Por favor, eu entendo o contexto que vocês lhe dão aí a essa água. Mas prestem atenção ao que aconteceu ali no tribunal. Mandando, diz Pilatos, como está aí? Mandando vir água, lavou as mãos perante o povo. Todo o povo viu quando ele lavou as mãos naquela pequena pia, diante de toda a multidão. E ele disse, em honor às palavras da sua mulher, estou inocente do sangue deste justo. Fique convosco a responsabilidade. Ou seja, o que ele fez foi se lavar. O que significa se lavar as mãos? Como? Tirar de si a culpa. Em outras palavras, estava dizendo, eu não sou responsável desta decisão. Apesar de que eu sou o juiz aqui no tribunal, eu não vou tomar essa decisão. A decisão foi de vocês. Em outras palavras, vocês, povo, e vocês, sacerdotes, têm a culpa desta escolha. E era exatamente o cumprimento do Antigo Testamento. Por isso é que Caifás, o sumo sacerdote daquele ano, disse, vocês não sabem nada.
¿No saben que convém que de nós morra y no todo el pueblo sea danificado? Dice, y esto dice porque era el sumo sacerdote y ese ano era o ano da expiação. Era o ano da libertação e o ano do perdão, porque Cristo Jesus morreria por todos. Mas aqui vai esto último aqui. Ele se lavou as mãos diante do povo, não só para dizer, eu não sou responsável desta decisão, sino para dizer-lhes, povo, ele, sem saber obviamente, ele não estava ciente disso, mas a mensagem divina para o povo era, vocês precisam de água para que o sangue seja aplicado. ¿Por qué digo esto? Escuchen lo que dice aquí. Verso 25. Y el pueblo todo respondió, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Esta expressão quer dizer, pues que venha o juízo sobre nós. Mas o Senhor convertiu a maldição em bênção e lhes disse, isso pode ser tirada de vocês se tão somente se arrependem, lavando-se em arrependimento nas águas, e então meu sangue é aplicado a vós e sois limpos dos vossos pecados. Com razão, quando Pedro está pregando seu primeiro discurso, está dizendo ao povo, vocês mataram e crucificaram ao santo, dice. E também, eu sei que por ignorância vossos príncipes o mandaram matar. Mas então o que fazemos, disse o povo? Arrependei-vos. Que é isso? Água. E serão perdoados os vossos pecados. O que é isso? Sangue, a expiação. E verão tempos de refrigério da presença do Senhor. Amém. Colóquense de pé. Gostaria de ler um poema que fala sobre a confissão. Não é meu, é de um escritor espanhol. Me gostaria de ler esse poema porque revela exatamente o que ele sentiu verdadeiramente. Ele experimentou que confissão e o perdão e a natureza caída que está no homem. Então escutem esse poema. Pequei, Senhor, e devo te revelar, com amargura de alma, a minha ousadia. Me abruma meu pecado noite e dia, e provas de pesar quisera eu te dar. Nenhuma desculpa eu posso te apresentar, pois por demais a tua lei eu conhecia. E no íntimo da minha alma eu bem sabia que meu pecar habría-te irá. Porém, ó Senhor, meu natural humano, às vezes pelo mal, ganha. E eu advirto que ao Espírito vence a matéria. Que sempre, Pai, sobre mim a tua mão, ao me conduzir pelo caminho certo, mostra-me do pecado a miséria. Que o Senhor possa mostrar a cada um de nós que o pecado não vale a pena. É uma miséria. O Senhor vale a pena, que perdoa e limpa os teus pecados e te coroa de favores e misericórdias. Por isso a obra do Espírito Santo de vir todos os dias, de seu trabalho é convencer ao homem do seu pecado, de justiça e de juízo, dice. ¿Por quê? Porque já o Satanás foi destruído. A obra foi consumada. Quando Cristo disse consumado é na cruz, ele estava dizendo a humanidade já está perdoada. O plano de Deus se cumpriu. A obra que estava no seu coração se concretizou. E todos agora podem desfrutar do repouso espiritual.
através da fé e da graça do Senhor em cada coração. Bendito seja o Senhor. Coloquem seus olhos fechados, fechem seus olhos. Eu quero fazer um convite a todo aquele que queira aceitar ao Senhor esta manhã como seu Senhor e Salvador, que queira confessar os seus pecados diante do Senhor e receber a expiação deles. Tenha essa oportunidade esta manhã. Não vá embora sem poder fazer e tomar essa decisão que desde o início com Adão e Eva o Senhor les mostrou que precisavam. Se alguém aqui quer levantar a mão e dizer assim: eu confesso os meus pecados esta manhã, eu quero receber o perdão de Deus, eu orarei por você para que o Senhor venha com seu sangue precioso e o limpe de seus pecados. Temos que reconhecer o que somos. Alguém aqui quer levantar a sua mão ao Senhor e entregar a sua vida para Ele encher seu coração com sua presença? Amém. Eu vi sua mão levantada, pode baixar. Senhor, em nome de Jesus, toca esta vida, dá testemunho, Espírito Santo, do seu arrependimento, porque tu vês que o sangue de Cristo está sendo aplicado à sua vida. E agora, Senhor, a tua presença está enchendo o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, perdoa-lhe seus pecados, limpa de toda maldade e dá, Senhor, uma consciência limpa. Uma vida leve, sem peso, sem fardo da natureza caída. Que de agora em diante confie no que tu tens feito, na tua obra maravilhosa. Nós te damos graças, Senhor, por Cristo Jesus, o Cordeiro. Amém. E se alguém aqui, crente, está falhando, falhou, ofendeu a seu Senhor, a um irmão, a sua família, a seu esposo, sua esposa, seus filhos que não suportam, ele é temerário, fala coisas que não deve. Se precisa pedir perdão esta manhã, levante sua mão, que o Senhor está aqui, não só para limpá-lo, mas também para dar a graça, para ser vencedor dessas debilidades. Amém. Levantem sua mão. Senhor, em nome de Jesus, olhe as mãos levantadas e derrama da tua graça preciosíssima e do repouso divino, da confiança na obra preciosa de Jesus Cristo na cruz, e que nesta hora, Senhor, cada um deles sinta mudança no seu coração e na sua atitude e na sua conduta, Senhor. Por favor, abençoa cada um e que cada um deles sinta, Senhor, o perdão precioso, a aplicação do sangue, o aceite do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és precioso e maravilhoso para nossas vidas. Oh, graças, Senhor. Aleluia. Glória, Senhor. Se houvesse também alguém que ouviu na mensagem através da internet e tomou essa decisão, Deus vai respaldar, e Deus também tem feito essa obra na sua vida, tenha a certeza. Amém. Rocha eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz foste morto em meu lugar, morto para me salvar. Eu te quero me esconder, só tu podes me valer. Minhas obras eu vencei, nada vale ante a lei. Se eu chorasse sem cessar, trabalhasse sem cansar, tudo inútil, tudo em vão, só em ti a salvação. Nada trago a ti,
Senhor, esperoso em teu amor, todo indigno em mundo sou, eis em ti perdido estou, no teu sangue, ó Salvador, lava um pobre pecador, quando o amor te me chamar e ante ti me apresentar, rocha eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz foste morto em meu lugar, quero em ti só me abrigar. A ver, todos agradecamos ao Senhor. Demos graças ao Senhor. Porque o que Ele fez, ninguém mais houvesse feito por nós. Mas Ele, pelo seu grande amor, decidiu vir do céu a esta terra para nos salvar. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela manifestação de amor, amor eterno, amor infinito, perdão eterno e infinito.